vales são acidentes geográficos naturais. O Vale do Paraíba é uma região que abrange 39 municípios, alguns do estado do Rio de Janeiro, mas a maioria do estado de São Paulo. Poucos municípios têm a Serra da Mantiqueira como plano de fundo e já foram protagonistas na Era do Ouro e na Era do Café. Mas só um município detém o título de capital da literatura infantil, tendo como ícone nacional ninguém menos que o escritor Monteiro Lobato e seu clássico, O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mazzaropi, Cid Moreira e Hebe Camargo são outras personalidades nascidas aqui também. Estamos em Taubaté, município do estado de São Paulo. Hoje, o Aquarela Trip é aqui. Tem duas coisas que eu sou apaixonado: conhecer novos lugares e pintar. Agora, imagine a experiência de fazer as duas coisas ao mesmo tempo e ser surpreendido pelas paisagens e desafiado a pintá-las. Pois é. Nessa série, a gente vai descobrir novos olhares, conhecer muita gente com as mesmas paixões e pintar. Vem comigo. Aquarela Trip. A cidade de Taubaté está a 2 horas de distância de São Paulo. Em 15 minutos, chegamos a Quiririm, distrito de Taubaté. Onde temos uma vista privilegiada para a Serra da Mantiqueira, e onde nos encontramos para pintar, em frente à paróquia Nossa Senhora da Conceição. Estamos chegando aqui em Quiririm, uma cidade pacata, pequena, interiorzinho mesmo. O povo se reúne aqui para se divertir na pracinha. O mais gostoso de Quiririm é esse clima de interior. Quiririm é um distrito, né? É o distrito de Taubaté, uma vila, na verdade, de italianos, e tem uma grande colônia aqui de italianos. E aqui a gente tem a serra que contorna toda essa linha do horizonte, né? Tem essa vista ampla, além de ser um lugar muito tranquilo, né? Tipicamente tranquilo. Tem esses casarios aqui em volta. A gente pensa também em segurança, para estar num lugar legal para fazer plein air, tranquilamente, né? Uhum. Então, Quiririm é um cantinho muito especial aqui de Taubaté, muito querido. Uhum.
Qual que é a sua relação com a aquarela e com o plein air em especial? Nossa, a aquarela eu pinto desde sempre. Na verdade, eu comecei fazendo giz pastel há alguns anos e depois passei pintura a óleo, só que a minha pintura sempre foi mais leve. Sempre foi mais aguada, aquarelada. E quando surgiu uma turma de aquarela aqui em Taubaté, com a Marilene Moura, uma artista assim bárbara, que infelizmente não está mais aqui com a gente, eu comecei a fazer aula com ela e assim, amei à primeira vista a aquarela. Principalmente por conta do desafio que ela proporciona, né? O tempo inteiro tá ali, faço isso, não faço. Às vezes eu quero fazer, mas a água não quer. E aí, como que eu vou dominar isso? E assim é na vida, né? Então a aquarela ela é uma coisa assim, ela é apaixonante, ela é instigante e o tempo inteiro tá ali. Então a paixão começou por ali. Então eu acho que já veio no meu espírito fazer já uma coisa mais tranquila, mais leve, mais suave, é de mim. E a aquarela ela veio complementar isso. O plein air? O plein air é o seguinte, eu adoro uma trip, adoro viajar, passear, conhecer novos lugares, estar em contato com a natureza. Unir o útil ao agradável não é difícil. Eu não me importo com pernilongo, eu não me importo com o sol, sabe? Eu levo guarda-sol, eu passo filtro solar, boto um óculos, chapéu, enfim. O prazer de sentir essa vibração do lugar não tem preço. Tanto que eu costumo pintar muito assim de foto que eu faço quando eu trabalho em estúdio. Raramente eu trabalho com uma foto assim de internet, de um outro artista, porque eu acho que esse olhar, essa atmosfera, isso tudo que envolve faz parte, né, do processo como um todo. Pintar ao ar livre, minha primeira vez. Primeira vez. E com a aquarela eu já tenho, né, uma experiência assim, anterior, até dos seus cursos que eu já fiz. E a aquarela, das técnicas que eu já aprendi, é a minha preferida. Gosto muito do resultado, do processo, aquela coisa que você começa, você não sabe como é que vai terminar, você fica meio que numa tensão e é prazeroso e tenso ao mesmo tempo, é emocionante. Aquarela ao ar livre não, praticamente a primeira vez. Tá? A relação com a aquarela, né? Na verdade no começo ela é de amor e ódio, tá? Porque eu tento dominá-la, mas não é, ela é fluida, tá? Então eu sou um aprendiz, muito aprendiz mesmo, entendeu? Mas como eu abraço muita coisa, então por falta de praticar, então a dificuldade se torna maior ainda, mas na verdade eu gosto muito da transparência da aquarela, mas coisa que eu não consegui ainda fazer, mas eu acho que essa transparência, essa leveza, essa fluidez, essa interação com a água, isso que é a magia da aquarela. Mas eu não cheguei lá, mas na conversa eu entendo melhor do que ela que na verdade fazer na aquarela. Bom, a aquarela já faz algum tempo que eu pinto, mas sempre fui assim, mais autodidata. Eu nunca tive uma grande professora, Ana Maria Sierra, que ela mora em Paraty até. Ela que me iniciou e depois foi pouco tempo com ela e depois eu fui sempre sozinha. Sempre sozinha, não fiz mais nada, aula nenhuma. Quanto ao plein air, você foi o abençoado que me fez ver a primeira vez que eu faço isso. Então, eu não sei se corresponde, mas eu gostei do que eu fiz. O plein air, ele amedronta um pouco, porque a pessoa vê e fala o que eu vou pintar nessa imensidão, né? E o plein air solta um pouco essa individualidade. É bem importante, eu gosto. Aquarela eu pinto há mais de 15 anos, tá? A minha vida foi dedicada à arte. Eu lecionei há muitos anos, 25 anos na Tribo Camargo, depois mais 21 anos no meu ateliê e depois eu parei de dar aula e me dediquei exclusivamente à aquarela. Mas agora somente me dedico à aquarela porque foi aonde assim, eu mais me identifiquei. Eu amo pintar aquarela. E o plein air? O plein air também é muito importante porque
você estando no local, você pintando, é uma das coisas que eu amo também. Além de você estar junto com outros artistas, fantástico você estar, você sentir a atmosfera do local, você ver. É diferente do que você pintar numa foto. Ali é muito mais rico, você tem mais condições de você deixar surgir aquilo que você sente, você vendo uma paisagem. Olha, eu já fiz mais. Hoje eu estou aqui motivado pela Luciana, que me deu um toque ontem à noite. Aí faz muito tempo que eu não faço isso assim ao ar livre. A aquarela faz parte, eu já pintei bastante, já pintei acrílico, óleo, aquarela. Com a aquarela ela não é tão íntima assim, porque ela não tem muita intimidade com a aquarela. Ela acabei não tendo um progresso nisso. Né? Eu gosto bastante de trabalhar com arciscor, com outros materiais, com argila, mas quando a gente começa a pintar aquarela, quando eu pinto aquarela, a gente começa, não sei o que vai sair, porque a gente meio que tem uma conversa assim, meio chegando até a discutir com a tinta, assim, vai lá onde eu quero. Isso, né? Até quando você entrou em contato comigo, eu falei, não vou, não pinto, não faço aquarela. Mas foi uma experiência incrível, foi muito diferente de tudo que eu já fiz. E foi muito gratificante. Agora eu virei mais aqui, né? Bom, minha relação com a aquarela digamos assim, é de puro encantamento, né? Porque não é uma relação de muito tempo, é uma relação da idade já mais velha. Foi quando eu pude parar para me dedicar e tem sido um grande lenitivo em todas as minhas boas e más horas, né? É sempre a ela que eu recorro e a leitura para tirar quando eu estou absolutamente derrotada e eu me sinto renascer. Então, é uma relação de amor. O plein air, primeiro foi uma relação de espanto. Aliás, eu comecei em Inhotim, então aquilo para mim foi uma descoberta. Assim, quem não pintava nada, em 2 dias eu pintei 8 aquarelas no Inhotim. Você entender que o resultado do plein air não é o resultado de ateliê. Bom, não é a primeira vez. Eu não sou um praticante antigo, mas assim, com desenho sempre foi um hábito desde adolescente. Aquele período de criança que você começa a desenhar, eu nunca parei. Formalizei depois, com o tempo, uns anos pra cá, a formação de artes visuais. Aí me apaixonei pelo Urban Sketchers. Então, nesse meio tempo eu fui desenvolvendo, pegando o hábito. Quando eu consigo sair por aí, a gente leva sempre material, com a gente, Então você tem o hábito de levar uma caneta, pelo menos um papel, improvisar alguma coisa e sair desenhando, principalmente a arquitetura, Que é o que é mais prático. Depois de ter conhecido algumas técnicas, aí conheci a aquarela e me apaixonei. Pela suavidade, pela praticidade. E é muito diferente você pintar em estúdio e plein air. E o plein air é uma delícia, porém ele te dá muita informação, então eu tenho um pouco de dificuldade de focar naquilo que realmente eu quero pintar. Mas é uma delícia. Por ter sido sua primeira vez, você sentiu alguma dificuldade? Quais foram as dificuldades? Senti. Bom, primeira dificuldade é enquadrar o que você vai pintar, Escolher o corte da paisagem e pensar nisso como uma aquarela, porque a maior dificuldade da aquarela, para mim, que sou iniciante, é você pensar que tem várias etapas, Então, o que você vai fazer primeiro e depois e tal. Junta isso com a escolha do que você vai pintar, então eu acho bastante difícil mesmo. Tem dificuldade minha ainda, que é uma dificuldade pessoal, que se refere, por exemplo, a desenhos de complexidade técnica. Então, eu estou sempre escolhendo os que não me trazem essa dificuldade, o que me prejudica, porque o plein air é uma hora que você devia atacar para você resolver
as suas deficiências, né? E não para você evitar e deixar que elas te acompanhem para o resto da vida, né? Ah, é diferente. Você fica meio travado. Você sabe dizer por quê? Não sei se é o medo do novo, né? Ou de ser criticado, que é bobeira isso, né? Nada. Dificuldade é que você está sujeito a tudo que acontece. Por exemplo, estou debaixo de uma árvore, então a formiga começou a cair em cima, o inseto começou a andar aqui, de repente já estava navegando na água, na pouca água que estava, né? Então é o vento, a posição, é o sol que começou a incomodar, né? Então tem sim um punhado de variantes, na verdade, que você tem que estar se adaptando, né? Mas é isso. E na verdade eu tenho que me adaptar a justamente isso, porque que é o impressionismo. O impressionismo começou nisso, né? Pintura ao ar livre, né? Então a dificuldade é essa, mas a experiência é ótima, né? E estar aqui, né? Nesse momento é magnífico. Para mim, o Leandro, é encontrar o ângulo que fale comigo. Eu demoro muito para encontrar aquele ponto, o que eu quero pegar, sabe? Para transmitir a mensagem da maneira como eu desejo. E às vezes tem vários pontos que encantam, mas e naquele dia, o que é que tá mais, né? Ajeitar as coisas, né? Eu não ter aquele conforto de estar, né, fazendo as coisas aqui perto, de ter que se movimentar. Não, eu acho que é mais por causa do chegar, vamos pintar, sim, mas no geral eu gosto de deixar a tinta levando, né? Eu sinto sim dificuldade por conta de ter muita informação, como eu falei, ter que trabalhar muita perspectiva e assim, como é tudo ao vivo e ao cores, as coisas mudam, né? Então... Sim, na hora, né? Na hora. Bom, eu já estive aqui nesse ponto fazendo um tempo desenho, não tenho tanta dificuldade. Na verdade é até interessante você vir várias vezes no mesmo local, porque você consegue descobrir perspectivas novas do que você já fez. Então isso é legal, é divertido, eu gosto dessa prática, revisitar os pontos. Eu não me sinto muito à vontade. Posso, quando estou fazendo, não conseguir os efeitos que eu gostaria, as misturas, coisas, é muito do seu estado de espírito, né? Você não está bem ou você não está bem, você gostar ou não. Olha, sempre no começo você fica meio travado. Depois, na hora que a coisa começa a aparecer, começa a vir, você vai fluindo, né? E é um pouco até aquilo que você falou, se eu passar perto de você, faz de conta que eu não estou ali. Então você tem que fazer isso mesmo, né? Tocar, porque você tem que pintar para você, não é para o outro. Então assim, se aquilo está satisfatório para você, então não importa o que o outro está achando do que você está fazendo. E se você puder dar uma dica para quem quer pintar plein air, qual é a dica que você daria? Eu sugeriria que olhasse a atividade como uma coisa mais lúdica, né? E que também que não merece o medo que se tem dos outros que estão ao redor, né? Porque cada um vai ter a sua história, cada um vai ter o seu estilo e você não precisa se comparar. Não é só isso, né? O plein air você pode ser você mesmo, você pode deixar a coisa fluir de uma maneira diferente, né? Tem que enfrentar, tem que pôr a cara nisso, sem medo. O pessoal tem muito medo do erro, né? Tem que ter acerto. Não tem que ter essa liberdade de expressão, né? E o pincel fala por si, né? A aquarela, a água vai caminhando, vai saindo, é só fazendo. E essa separação, individualidade, cada um tá sozinho, faz na sua paz, você com o seu eu, né? É a coisa mais gostosa. O que mais importante na pintura, no plein air, é o processo. O resultado nem sempre vai ser
aquilo que a gente planejou, programou, muito mais diferente do que num estúdio, que a aquarela, embora não dê, né, a gente nunca espera um resultado ali certo dela, em plein air a gente tem os fatores externos que contribuem para isso. Primeira coisa, não ter medo, não ter assim vergonha porque os outros vão ver. Cada um sente de uma maneira, né? E você faz uma, você faz duas, três, de repente você pode não gostar, mas a persistência, a disciplina, a vontade e o amor, acima de tudo o amor, você vai conseguir fazer coisas fantásticas. Você não vai gostar de tudo que você faz, não é? Mas entre esses não gostar, você vai gostar de muitos outros. Então, disciplina também. Pintar muito. Gastar muito papel, gastar muita tinta, mas você chega lá. Eu estou aqui em Campos do Jordão preparando a sua melhor experiência do ano. Mas ela não começa aqui, ela começa lá em São Paulo. A experiência do conforto. Não se preocupe com nada. Do transporte de São Paulo até aqui, até a sua hospedagem em um dos mais tradicionais hotéis da cidade. A experiência de conhecer Campos do Jordão e interagir com pessoas de todo o Brasil. A experiência de pintar lindas paisagens ao ar livre. Mas se você nunca pintou ou tem dificuldades, eu tenho a solução. Nós vamos estudar a exata cena lá no espaço de eventos do hotel. Composição, luz, sombra, cores. Nós vamos eliminar as suas inseguranças e te preparar para viver essa experiência. Aquarela Trip Experience. Deixe seu zap com o DDD para eu te mandar informações. Sem sombra de dúvidas, a Serra da Mantiqueira, vista aqui de Quiririm, tem uma das vistas mais bonitas. Com certeza, muitos dos que vão vir pintar hoje aqui vão pintar essa paisagem. E eu acho que eu também não vou resistir a ela não. Por que você escolheu o que você escolheu para pintar? Eu escolhi porque eu achei diferente, eu achei improvisado. Sentado aqui não é num banco, é num tronco já apodrecendo, entendeu? E é uma visão de baixo para cima, tá? Na verdade eu queria talvez fazer uma coisa mais escurecida, mais representando uma noite, até que, né, a luz também um pouco acesa, mas daí faltou a técnica, tá? Mas as cores também, eu tentei seguir mais um pouco, na verdade eu acho que deixei fluir o que estava vindo e a gente vai colocando, né, o que tá recebendo, né? E a visão é essa visão mesmo, de baixo para cima, está pintando uma igreja, uma cruz, então você está na sua posição humilde olhando para o céu, eu estou aqui tentando fazer alguma arte, entendeu? Mas, na verdade eu gosto de pintar casas, eu tenho algumas pinturas assim. Gostei do ângulo que eu peguei e achei que ia ser mais fácil. Como eu falei, a arquitetura sempre chama bem a atenção, né? Eu gosto muito dessa parte religiosa, né? A questão da arquitetura religiosa. Então a frente da igreja é sempre digamos assim, um convite, né, pra gente desenhar. Então a primeira coisa que eu cheguei e olhei quase sempre é a frente da igreja. Aí eu escolho só, de repente, a perspectiva mais adequada. Aí eu sento no local e aí eu saio rabiscando. Primeiro, porque eu gostaria, há muito tempo que eu tenho vontade de pintar essa paisagem. Segundo, que eu tenho visto em fotos, mas nunca me animei. As fotos não são condizentes com a beleza desse local. E você ver é outra coisa. Então, se você ficar aqui, você vê desde a hora que a gente chegou até agora, quantas vezes essa paisagem mudou, não é? E ela tem um significado para todo mundo, sei lá, ficar aqui olhando, né, e tal, você começa a ficar introspectivo, e aí você acaba reproduzindo isso no papel, né? Você acaba tirando isso e colocando no papel aqueles sentimentos, aquelas memórias e tudo mais. Então foi por isso que eu cheguei aqui já. Eu gosto muito dessa várzea, eu acho que isso aí deve ser um patrimônio mundial, né?
Então, aqui eu gostei das árvores. Então, o enquadramento com as árvores, os bancos. Eu não queria pegar só a paisagem. Eu queria que tivesse um pouquinho mais de detalhes de muro descascando. É uma coisa mais sketch, não só a paisagem. Desde que eu venho aqui, eu me encanto com a igreja. Eu pintei uma vez a torre, mas eu acho que aqui é um infinito, né? E à medida que você vai olhando, ela te transmite paz, ela te transmite... Parece que você está fora daqui, você sai da sua realidade, né? Inclusive agora eu vou pintar a segunda, eu vou pegar esse cantinho de cá também. Eu já vim aqui algumas outras vezes e eu trabalhei principalmente no Belvedere aqui, olhando a serra, né, que tem uma beleza ímpar. E hoje eu acordei e falei, quero pintar a torre da igreja. Acordei com isso na cabeça. Cheguei aqui e já estava desistindo por causa do sol e tal. Aí descobri esse cantinho e falei, não, eu vou fazer. Estava na cabeça, eu vou fazer. E é um fragmento, né? É um fragmento importante aqui nesse pedaço. Não é uma torre clássica, não é uma torre super elaborada, né? E tem a ver com isso. Porque eu gosto muito de flor, eu sou péssima com geometria. Então é difícil pintar casaria ou igreja, essas coisas. Eu precisava fazer muita aula de paisagem. E flor eu já estou acostumada, é o que eu mais gosto de fazer. Então eu vim aqui nessa belezura. Eu gostei do destaque da Santa, né? Eu achei que a imagem dela ela estaria em destaque, né? Quando fosse colocado o desenho. E as cores da igreja já indicaria mais ou menos onde era, né? E trabalhar um pouco com o verde para dar um equilíbrio dar pelo menos uma moldura, né? Fazer alguma coisa assim. Mas trabalhar uma coisa bem simples, tentar alguma coisa bem rápida. Essa imensidão, esse infinito, isso aqui me leva a viajar. E me lembra muito, eu até falei com a Godiva, as obras do Alexandrino, e eu fiquei aqui. Agora eu peguei um cantinho aqui um ângulo aqui da capela, da igreja, mas esse canto aqui para mim fechou o espaço. Legal. Então, eu acho que já é tão automático isso, né? Dessa relação que eu falei que eu tenho com a montanha, com a Serra da Mantiqueira, né? Que quando você falou qual lugar, na hora já veio a serra, né? Que ela faz parte da minha vida também, né? É o seguinte, gente, eu não tenho muito elemento, a gente tá repetindo elementos, né? É só ali o céu, a Serra da Mantiqueira, né? E vegetação e a perspectiva vem pelo elemento tonal e a perspectiva em si do tamanho da vegetação. Para não ficar mais monótono, porque há uma monotonia, eu vou tentar segurar essa montanha lá atrás. Então vou fazer ela bem clarinha. Aliás, eu vou trabalhar bem os contrastes, né? Então eu preciso ter controle aqui para não perder os planos. A perspectiva tanto tonal quanto de tamanho, né? Eu começo a acentuar um pouco as cores, a intensidade. Aproveito que está úmido ali para explorar o papel úmido para desfocar
a pincelada, que aí sugere a profundidade. Que essas aqui da frente vão ficar nítidas. E aí a textura ajuda a reforçar essa ideia. Por que eu estou protegendo o céu ali? Porque eu não quero que essas texturas vá para lá, porque não faz sentido para lá pro céu. Mas aqui dá essa ideia de proximidade, as texturas, né? E aqui eu posso, couve-flor, por exemplo. Quando eu fizer agora aqui a outra vegetação, vai ficar mais próximo ainda. Último episódio da série Aquarela Trip dessa temporada. Passamos por várias cidades do sul, sudeste, centro-oeste e nordeste. Estou absolutamente satisfeito com todo o conteúdo captado, com os encontros, com o material humano, com as pessoas. Que privilégio, sentimento de gratidão. Espero que vocês tenham apreciado esse projeto até aqui. E na expectativa aí de uma segunda temporada. Tchau, meu povo. Até já.